Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a deputada Rose Davino, do Progressistas. Ela que está no seu primeiro mandato e integra as comissões da criança e do adolescente, família e os direitos da mulher, como também saúde, educação e ciências e tecnologia. Deputada, é um prazer estar aqui novamente conosco no Frente a Frente. Eu perguntaria à senhora que tem tantas demandas, não é? Abraça tantas demandas na sua ação parlamentar. Eu vou começar com uma discussão que foi alvo de uma sessão aqui na casa sobre o tratamento do glaucoma aqui no estado. A senhora me dizia antes agora da entrevista que esteve com o secretário da Saúde e para tratar dessas questões relacionadas ao tratamento de glaucoma. O que foi, na verdade, discutido e a senhora voltou animada desse encontro, não é? Boa tarde, Gorete. É um prazer estar aqui de novo com você. É uma honra, né? E realmente eu estou muito feliz porque o nosso presidente, Marcelo Vitor, o deputado Marcelo Vitor, agendou uma reunião entre nós, o secretário de Saúde, e ele nos deu a notícia que ia se inteirar muito da situação atual do glaucoma, porque hoje no estado nós temos 38.163 pacientes de glaucoma. Cadastrados, sem contar com os que estão fora sem diagnóstico, né? E sem contar os que desistiram, né? Com essa quebra do tratamento, que é a nossa luta, né? Existe um protocolo, né, determinado pelo Ministério da Saúde, e esse protocolo determina que o paciente precisa ser tratado com uma linha de cuidado. Essa linha de cuidado, o paciente precisa retornar à clínica de tratamento trimestralmente, né? Então, existe todo um protocolo em cima desse paciente para dar todo o respaldo de tratamento, para garantir, né, a visão desse paciente. O sucesso do tratamento. Pois não. E o problema que existe hoje, né, que não é por causa do Estado, foi por causa de um TAC. Na época, a situação estava muito difícil para o paciente, né, e em todo o sistema. E esse TAC foi determinado por 210 dias. Já passou porque foi em 2019. Então, nós estamos vendo tudo isso e o secretário de Saúde, ele foi muito amável, ele compreendeu a situação, que ele sabe, ele é médico, né? Então, ele viajou agora para Brasília, né? Porque tem que partir de lá e nós vamos ter o apoio, nós estamos tendo o apoio do nosso presidente também, do nosso deputado presidente Arthur Lira, né? Que eu falei com ele também. Mas o que tocou mesmo foi o nosso presidente Marcelo Vitor, que deu assim aquele apoio, né, que nós precisávamos. Pois bem, e de fato, o que é que está acontecendo no tratamento, não é? Nas ações que envolvem o tratamento? Olha, o glaucoma, todos nós sabemos que é uma doença, né, que ela cega, ela é irreversível. E ela é assintomática, ela é uma doença que você não sente dor, então o paciente ele não tem a noção que ele está ficando cego ao longo do tempo. Então, eu vivi 15 anos dentro da FUNBrasil e acompanhei esse paciente, né? Então, o que mais me incomodava era a questão da dispensação dos colírios. E essa dispensação, né, por causa da divisão, o município tratando clinicamente, o Estado dispensando o colírio através da CEAF, então esse tratamento era quebrado, né? Então, o que precisa haver é a dispensação e o tratamento simultaneamente. O que leva a dispensação não estar ocorrendo da maneira correta? Porque foi determinado pelo Ministério Público Federal, que foi o TAC, esse termo de ajuste de conduta, que deveriam ficar o Estado e o município fazendo esse tratamento. Essa parceria, na verdade. Foi né? uma medida emergencial, né?
para que o paciente tivesse o tratamento, porque eles já estavam, a garantia, já estavam já há 2 anos sem receber o colírio. Então, precisou ter um recadastramento, uma reavaliação, né? Então, ficou dividido. E essa divisão quebrou, né, o tratamento em si. Então, hoje, não existe um tratamento de glaucoma com a gravidade, né, da doença, que é a cegueira, você tratar, o médico tratar e depois você ir em busca do colírio na Pharmex e não ter o colírio. Né? Então, isso precisa ser resolvido e vai ser bom para o Estado, porque daqui a anos essas pessoas que estão sem receber o colírio, com essa quebra de tratamento, vão estar cegos, né? E nesse sentido, o tratamento, ele quebrado, volta tudo para o início? Como é feito? Olha, no Brasil, só Alagoas divide o tratamento. Só Alagoas. O Brasil todo, todas as clínicas dispensam o colírio e trata simultaneamente, ao mesmo tempo. O médico lhe atende, tira a pressão, vê campimetria, né? E aí diz, olha, você vai usar este colírio. Porque o que acontece? Existem colírios, os pacientes, eles são hipertensos, eles são diabéticos, né? Então, tem toda uma sistemática para atender esse paciente, uma linha de cuidado. E essa linha de cuidado só pode acontecer em um lugar, na clínica. Ou seja, centralizar o tratamento completo na clínica em que ele está cadastrado. Isso, como era antes, né? Porque a preocupação é a dispensação, mas a maior preocupação nossa é a questão de manter o tratamento, né, dando resolutividade ao paciente. A senhora agora está otimista em relação à solução desse problema, Estou muito feliz, muito feliz. Assim, nós estamos tendo esse apoio muito grande do presidente Marcelo Vitor, do secretário, a compreensão dele, ele é médico, ele sabe. Então, assim, eu estou muito otimista e eu acho que a gente vai resolver tudo isso. Pois bem, tomara. Tomara. No mais breve espaço de tempo. Vai sim. Deputada, falemos agora sobre sua ação parlamentar, que inclui a autoria de um projeto de lei que institui cursos de Libras ministrado pela Escola de Governo para os servidores públicos, que trata do atendimento dos que estão na frente, né, no contato com o público. O que motivou? Havia muita reclamação? A senhora tem... Eu tenho experiências, né, da dificuldade dessa pessoa, né, do deficiente em ter contato, chegar a ser atendido no serviço público. E aí a gente poderia começar pelo serviço público, né, capacitando o servidor público para que ele possa entender a linguagem da Libra, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu estar havendo já o curso de capacitação para os servidores, né, ministrado pela CEPLAG, e é muito bom que o Estado tenha adotado tudo isso, né? Até porque o tratamento com esse servidor, o tratamento que ele dá, a demanda ao público, é diferenciado. É a carteira, a caixa de visitas, né? Isso. Que se pode considerar. Esse programa para o deficiente, a acessibilidade, é tudo muito novo, né? Então, vai se caminhando devagar. Então, a gente pensou nesse projeto de lei que a gente pudesse lançar para que os servidores públicos eles fossem capacitados em Libras, né? Na linguagem de Libras. É universal, né? E a necessidade, idem. É, verdade. Deputada, um projeto de lei também de sua autoria que confere status de profissional de saúde aos estudantes da área de saúde para fins de imunização por vacina que estejam estagiando nas unidades de saúde, né? Ou hospitais, na rede pública e privada. Há uma necessidade, há uma demanda, digamos assim, que não condiz com a quantidade de pessoas
que precisam fazer a vacinação? Não existe uma demanda grande, mas existem momentos que essa vacina ela precisa ter uma contenção para ser distribuída. Então, são esses momentos que esses profissionais ficam sem o acesso. Então, se você der o status, né, desse profissional, que é o estudante de saúde, porque ele está ali, ele pode estar contagiando um idoso, uma criança, e ele tem que estar, né, o Estado precisa, já que ele faz esse controle e essa regulação, nada mais seria melhor que ele também concedesse a questão da vacina a esses estudantes de saúde, né? Então, daríamos o status desse estudante, status profissional, para que ele pudesse fazer os estágios, né? Pois bem, a senhora também defendeu a mobilização junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Maceió para a construção da legislação municipal da primeira infância, que vai servir como parâmetro para os demais municípios. É uma ação de uma deputada estadual, não é, sobre uma legislação municipal. Como a gente pode entender esse esforço que a senhora tem e essa preocupação? Nós temos o deputado Davi Filho, o ex-deputado Davi Filho, faz parte da bancada, é do grupo do prefeito JHC, o vereador Davi Davino também, a gente tem um acesso muito grande, e também o Fernando Davino, que é secretário de Desenvolvimento Social. Então, a preocupação com relação à primeira infância, por minha parte, é muito grande, porque eu sou a presidente da comissão, né, da primeira infância, do adolescente. E estudando, olhando, revendo as leis, eu observei que quase não existe na atenção básica, né, um trabalho efetivo para essas crianças, né, que são crianças de 0 a 6 anos. E eu até numa audiência que nós fizemos, eu citei isso como a causa disso tudo, o analfabetismo das mães. Nós estamos tendo dificuldade de construir um projeto para que essas mães saibam cuidar de seus filhos, porque elas não têm condição de absorver o projeto que nós estamos fazendo. Sobretudo na área de vacinação. De vacinação e tudo, amamentação, né? Então, isso está sendo muito difícil, mas para profissional, quando você tem vontade, uma equipe boa, né? Os técnicos do município são muito bons. Então, numa reunião com a Marina Cândia, né? A primeira-dama do município, abordamos também a questão do autista, que nós estamos acompanhando, né? Essa questão do autista que está no Tribunal de Justiça e tudo. O acolhimento aos portadores, isso, né, de autismo. Isso. E aí ela surgiu com uma ideia muito bacana, que foi a Casa do Autista. Então, o projeto está andando, né? E nós fizemos a sugestão que todo esse projeto ele tivesse uma participação intersetorial, ou seja, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Então, para uma ação articulada. Uma ação totalmente articulada, porque você sabe que isso é muito importante, porque você tem que ter o fluxo da saúde, né? Como é que vai ser atendida a criança na atenção básica, como é que vai ser na educação. Então, nós conseguimos, graças a Deus, né? Nós temos uma equipe muito boa na Secretaria de Educação, né? Que a secretária é a Jo Pereira, e eles construíram um projeto de um centro de referência. Então, o centro já está pronto, só está faltando o local, né? Que precisam de várias salas, é uma equipe multiprofissional, né? Então, para que a gente possa acolher essa criança e ter um resultado em encaminhamento. Porque hoje você chega numa unidade de saúde, você não tem para onde encaminhar.
né? Então, essas crianças... É uma lacuna. Uma lacuna muito grande, né? E aí a gente juntou tudo. A questão da primeira infância com o autista, então é um projeto de uma magnitude muito grande. Eu estou assim... Porque há uma demanda, né? Existe uma demanda muito grande das crianças, principalmente a periferia, né? Você parte para a periferia, dá pena, né? É verdade. Mas o prefeito tem muita preocupação com isso, ele é muito sensível com relação a isso, e o que conta mais, ele tem uma esposa que acompanha toda a área técnica, ela tem uma experiência muito grande, ela tem um olhar diferente, então, assim, a gente está trabalhando junto. Deputada, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a deputada Rose Davino, do Progressistas. Deputada, falemos agora sobre uma proposta de sua autoria da defesa da criação de um Estatuto da Mulher de Alagoas. O porquê dessa preocupação e o que constaria nesse estatuto, segundo o seu entendimento? Nós viemos para cá, né, representando o Progressista, e eu sou presidente da Mulheres Progressistas em Maceió. E quando nós chegamos aqui, nós sentamos e olhamos a questão do que havia de lei, de projetos de lei que favorecesse a mulher. Então, existe muitas leis, muito projeto de lei e nada compilado. Não existe um estatuto da mulher. E no Brasil até isso é muito difícil, só uma cidadezinha lá de São Paulo que tem o estatuto. Conseguiu elaborar? Que conseguiu elaborar o Estatuto da Mulher. Foi dada entrada em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, mas o projeto começou a andar, andou 3 anos e parou. Então, nós não temos nada que garanta, né, os direitos, os deveres da mulher. Então, nós estamos defendendo, porque a mulher precisa ter seus direitos garantidos, ela precisa saber, ela precisa conhecer, e a intenção realmente é divulgar, compilar todas essas leis. As conquistas, na verdade. Isso, né? E aí a gente resolveu defender esse estatuto e nós estamos construindo. Com o apoio, claro, da bancada feminina. Da bancada feminina que nós temos aqui hoje, que eu adoro essa bancada, a deputada Fátima Canuto, deputada Cibele, deputada Flávia Cavalcante, a minha parceira de partido, que é a deputada Gabi. Nós nos unimos, é uma bancada muito unida. Pois é, quando se realiza uma sessão pública para essa discussão, pode se unificar também as propostas. Isso. A senhora tem interesse de fazer? Eu convidei até um grupo para que a gente se unisse. Um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho para que a gente pudesse discutir, né, todas essas leis e tentar compilar no Estatuto. Ou seja, o Estatuto, ele também vai ter uma orientação do ponto de vista do direito? Do direito, da saúde, da educação, vai abranger todos os segmentos, né? A mulher precisa muito e nós estamos aqui para defender a representatividade da mulher, dar a voz à mulher, né? Por isso que nós somos tão combativas, né? Então, e solidárias. As lutas de todas, né? A gente tem uma parceria muito boa, né? Nós participamos, uma
das audiências da outra, né? Porque a gente precisa se unir para se tornar forte, né, Gorete? Ainda que sejamos mais de 50% da população. Ainda que sejamos, mas isso não nos intimida, né? A mulher, ela precisa, a mulher é muito forte, né? E quando ela quer, ela pode estar em qualquer lugar que ela queira, né? Então, essa luta, essa busca pelo seu lugar, ela precisa fazer e determinar, não, aqui é o meu lugar, né? Tem a questão cultural também, né? Tem. Pra quebrar. É. Eu acho, sabe, Gorete, isso foi até abordado pelo deputado Ronaldo Medeiros, que ele colocou justamente isso. A cultura sendo responsável pela violência, pela falta de representatividade. Eu acho que isso é também, mas a questão da educação é o que pesa mais. A mulher hoje, se ela não tiver a questão de uma educação voltada também para política, para que ela tenha uma visão diferente, a mulher, ela não se interessa pela política, às vezes nem vota, né, na própria mulher. Pois é, o empoderamento da mulher começa em casa, com a família, como exemplo, porque o ser humano, tudo que ele é quando é adulto é um reflexo do que foi também a infância, né? E nesse sentido que a senhora fala, a força da mulher e organizada, isso tem uma finalidade específica do empoderamento dos seus direitos. E isso é o que nós precisamos defender e mostrar para ela, porque a mulher, às vezes, ela está lá escondidinha atrás da janela, né? Não sabe se vai, não sabe se... Tem tantas iniciativas de denunciar a violência que a mulher sofre naturalmente, ministério, secretarias, enfim, mas a gente na prática tem assistido casos e mais casos crescentes de violência. O que pode, na sua avaliação, estar acontecendo? Olha, Gorete, na minha opinião, eu vejo que a mulher, ela precisa muito se colocar, aprender a se colocar e aprender a enxergar o mundo de uma forma diferente, o mundo dela. E às vezes ela não quer ver esse mundo. Não sei por quê, eu acho que... Por dependência econômica. Dependência econômica, né? Então ela fica ali, ela não toma uma iniciativa. Então é isso que a gente precisa fazer, nós precisamos capacitar ela, mostrar à mulher quem ela é. Sobretudo as mulheres da periferia, né? Justamente. E eu andei muito pelas periferias, né? Elas se empolgam, elas se entusiasmam. Se sentem protegidas também pelo conhecimento. Isso, né? Quando você vai, você passa, você faz reuniões, elas ficam tão maravilhadas. Eu não sabia disso, eu não sabia que existia isso. Então precisa, eu acho, a mulher aqui dentro do parlamento, como política, ela começa a ser um instrumento, né, de inspiração para outras mulheres. Então, a gente tem que invadir o parlamento, né? Invadir a política. A violência doméstica parece que não tem freio, né? Não. Independentemente da mobilização que se faça, dos protestos, das leis, ainda se vê muita violência. A violência, ela parece que ela nos persegue. Talvez porque a própria mulher consinta, pelo medo que ela tem de denunciar um marido, né? Ela se sente culpada, né? Se ela denunciar o marido, é o pai da minha filha, é o pai do meu filho, né? Como é que eu vou denunciar meu marido? Então, ela tem que aprender a dissociar isso. Deputada, e sobre a participação da mulher no parlamento? A gente sabe que países, digamos, até muçulmanos, que têm uma cultura tão restrita à manifestação das mulheres, com uma representação muito expressiva no parlamento, mais até do que muitos países, a exemplo do Brasil, tanto no nível federal como estadual e municipal. O que dizer sobre essa questão? Os partidos, e agora restringiram mais ainda, né?
como se contrapor quando a legislação esbarra justamente nesse crescimento? É verdade. Eu estou, assim, esperando o que vai acontecer, porque ainda essa mini reforma eleitoral ainda vai ser aprovada. No modo geral, a única coisa que eu vi foi a questão da prestação de conta, né? Que vai ajudar muito, porque isso persegue você, atrapalha o processo eleitoral, né? Então, dificulta muito. Mas essa questão, eu acho que o mandato, a luta tem que ser individual. Não dá para você dividir. Então, essa coisa eu acho que perde um pouquinho de você ter que dividir o recurso, né? Já é difícil você manter uma campanha. Eu vivi isso. Em 15%. Justamente. Então, eu ainda não estou entendendo nem concordando muito, sabe? E o que falta para nós é realmente abrir a boca e falar e se colocar. A gente tem que ter força, Gorete, sabe? Eu estou vendo isso no parlamento. Quando eu cheguei aqui, assim, a gente, primeiro mandato e tudo, eu tive, assim, um pouco de dificuldade de aceitar certas coisas, né? Eu sou um pouquinho polêmica, mas eu entrei, sabe, na questão política. Todos os deputados, eles são muito acessíveis, né? Nós temos um presidente democrático, né, que conquistou todos os deputados, né? Somos, assim, leais a ele, né, porque ele é uma pessoa, né, que cumpre, né, com a sua palavra e tudo. Então, assim, é um ambiente muito acolhedor, né? Embora que nós tenhamos, né, visões diferentes, ideais diferentes, lutas diferentes, mas nós vivemos em paz. Isso é importante, porque faz parte da democracia. Verdade. Não é? Faz parte da democracia ter posicionamentos diferentes e nem por isso se entregar a uma discussão violenta. Isso. Porque a violência pode estar também na palavra. Verdade, verdade. A forma como você se dirige, às vezes até você é mal interpretado. Você quer dizer uma coisa então você tem que ter muito cuidado, né, também com o que você diz e como você diz, até como você olha, né, e se posicionar é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque você não sabe como é que você vai ser interpretado. Ou reagir, passar uma imagem que não reflete justamente o seu íntimo, não é? Mas, diante dessas contradições, digamos assim, o Parlamento alagoano tem dado demonstrações de avanço nessa condição da discussão, não é? Sim, sim. Democratizar ao máximo a discussão. Porque a democracia é o que nós buscamos, né? A democracia paritária. E aqui existe a democracia, né? É o que a gente tem que lutar para expandir para Alagoas. Né, o alagoano, ele precisa ter voz, ele precisa chegar e falar, ter opinião. Ontem nós fizemos uma audiência pública conduzida pela deputada Fátima, e nós tivemos uma aula dos técnicos, né, com relação ao clima, às enchentes, né, às catástrofes Então, assim, eu estava pensando, eu digo, meu Deus, isso aqui, nós estamos vendo tudo isso aqui que está acontecendo é a democracia, isso precisa se expandir, né? Levar o conhecimento à população para que ele veja qual é o problema dele lá, a construção das barragens que estão sendo... Então, a gente tem que mostrar o que é que está acontecendo no meio político, no parlamento, o que nós estamos defendendo, né? Isso é muito importante. A TV Assembleia acompanha e mostra. Verdade, verdade. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto.
De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a deputada Rose Davino, do Progressistas. Ela que está no seu primeiro mandato e que faz do seu mandato uma oportunidade de discutir a transformação social como foco da sua ação. Como tem sido, na prática, essa busca de transformação, deputada? O que, na verdade, o que contribuiu para a senhora ir para esse caminho? Claro, a Fundação teve um peso, não é, considerável, mas para ser deputada, para estar na condição de deputada. Claro que a FunBrasil, ela me deu um respaldo muito grande, porque eu convivi, né, com a falta de acesso das pessoas e tudo. E começa a nascer dentro de você, né, eu já trouxe isso, eu acho que na minha natureza, essa vontade de ajudar, mas eu não sabia como. Né? Então, eu me dei conta realmente que eu poderia fazer, mas fazer como? Né? Então, eu vivia dentro da política, nos bastidores, né? Com o vereador Davi Davino, com o meu filho, que eu aprendi muito, e o valor da transformação de vidas de pessoas você não tem dimensão, Gorete. É impressionante você ver as pessoas felizes porque você cuidou, porque você agora está promovendo direitos, né? Você está pensando, as pessoas reconhecerem que você tem um mandato atuante, né? Então, tudo está valendo a pena, né? Transformar a vida é você erradicar, né, tentar erradicar esse problema social constante, né, que é a fome, é o analfabetismo, é o feminicídio, né, mulheres morrendo, sendo agredidas. Então, tudo isso, de repente, você olha e diz, não, isso aí é da minha responsabilidade. Eu preciso transformar esse contexto social que está havendo agora. É uma responsabilidade assumida. Pois é, ampliou-se bastante, né? Muito. Pode-se dizer assim. Muito mesmo. Como mulher, eu entendo hoje o mundo de uma forma diferente. E estar como parlamentar facilita esse diálogo no sentido com os poderes constituídos? Sim. Essa facilidade que hoje eu vejo da minha parte se dá muito à parceria, né? Você não é nada sozinho. Não adianta você querer fazer um mandato, eu vou ficar aqui sentada e vou fazer os meus projetos e pronto. Não. Você precisa, principalmente, o melhor instrumento que você tem para promover tudo isso são as comissões. Então, a Comissão da Saúde, a gente tem o deputado Vanderlei, a presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que é a deputada Fátima Canuto. Então, a gente se dá muito bem, então a gente luta, a gente aprova os projetos, né? Então, assim, é uma luta, né? Uma luta que a gente está consciente, nós estamos conscientes que a gente não pode parar de maneira nenhuma. Então, hoje, assim, eu mudei a minha forma de ver a vida, de ver a política, de como agir, né? Que é o instrumento mais importante, porque é nesta casa que as leis são criadas e que vão justamente dar resposta às reivindicações da sociedade, né? Gorete, eu sou uma mulher cristã. E cada dia que passa, eu vejo que a Bíblia diz uma verdade, que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, não é à toa que existe 27 deputados em Alagoas, né? Cada um com a sua missão, né? E a minha missão é essa. Eu quero ser a voz de Alagoas, eu quero ser a voz da mulher. O que eu puder fazer aqui para lutar, eu vou fazer. A senhora, na FunBrasil, começou com atenção a idosos, não é isso?
Quando eu criei a FunBrasil, nós tínhamos 700 pacientes já operados, mas não tinha nada sistematizado. Então, foi quando eu busquei, por orientação do vereador Davi Davino, a questão do Ministério Público, né, estadual. E aí foi quando a gente criou a FunBrasil, né? Ampliando também as demandas, né, da FunBrasil. A FunBrasil hoje, ela é um sistema ambulatorial, ela tem o programa do glaucoma, ela tem a reabilitação visual e motora, né? E nós já chegamos para mais de 60 mil cirurgias feitas de catarata. De catarata. Eu ia tratar dessa questão agora. Pessoas que fizeram cirurgia de catarata, elas poderiam estar cegas hoje, porque a falta de acesso a esse tipo de cirurgia, né? É difícil? É difícil. Por que essa dificuldade? Porque é o seguinte, o paciente, ele está com dificuldade, ele não tem para onde ir. A vista embaçada. A vista embaçada, sem enxergar, o ônibus passa, não enxerga, então ele fica sem saber para onde. E a FunBrasil, ela começou a fazer parte da vida da população. Então hoje a população diz, tá com problema de vista? Vai lá na FunBrasil, vai lá na FunBrasil. Já tem a credibilidade Já. conquistada. Ela fez o nome dela, ela fez a credibilidade, ela se tornou a referência, né? Hoje nós temos mais de 200 mil pacientes cadastrados, 60 mil cirurgias de catarata, né? 30 mil de cirurgias de pterígio. Números expressivos. Expressivos. E pterígio também? Pterígio, a carne crescida, né? E nós temos os parceiros, né? Que inclusive eu dei a comenda ao Dr. Alain Barbosa, né? Porque ele foi um parceiro permanente, presente. Conceituado oftalmologista. E assim, nós chegamos a esse número através deles, do Hospital Santa Luzia, com a doutora Gilva e o doutor Dalton Ramos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Tem uma ação também contra o diabetes, né? Tem. Nós estamos iniciando essa ação. Ela foi pensada em conjunto com a deputada Fátima Canuto, o deputado Vanderlei, e nós fizemos uma lei, né, um projeto de lei que garantia ao paciente diabético essa condição de tratamento. Está tramitando ainda. 150 mil diabéticos em Alagoas. Em Alagoas. Das mais diversas idades. Das mais diversas idades, e esse diabético, ele tem comorbidade, né? Ele é um hipertenso, ele tem a glicose alta, ele tem o pé diabético. E potencializa todas as demais mazelas que vêm a ter, né? Doenças. E o que falta no estado é um centro de referência, né? Porque ali ele teria todo o tratamento. Porque hoje... A senhora pretende fazer algum projeto? Vamos fazer, não vamos parar. Isso aí estou eu e a deputada Fátima Canuto muito assim preocupada com isso. A gente já está pegando indicadores, nós vamos tocar para frente. Deputada, o que fazer na prática para incentivar mais mulheres a disputar uma cadeira no Congresso, em Alagoas, no município? A mulher política, ela precisa ser inspiração. Se a gente não for inspiração para essas mulheres, não adianta. Então, ela precisa... Tem que ser exemplo. Né? Ela tem que ser exemplo, né? É por isso que eu digo assim, a mulher, ela é espelho da sua família, é espelho da filha, dos netos, né? Então, eu fico pensando às vezes, né? Como a mulher, ela precisa se comportar, ela precisa se conduzir para que realmente ela tenha o empoderamento, ela tenha o seu lugar, ela tenha a sua profissão defendida, a valorização do seu trabalho. Nós precisamos muito disso, Gorete.
É porque a resistência da sociedade, no geral, é grande, não é? Muito, muito. Às vezes eu não gosto de dizer, eu disputo, mas eu vejo essa disputa muito grande. Por exemplo, você chega numa empresa, o mesmo cargo, né? O homem ganha mais e a mulher ganha menos. Sobre qual critério ninguém consegue entender. Também não né? consigo entender isso. Então, falta a busca, né? A nossa busca do parlamento, da vereança, onde nós estivermos, nós precisamos estar sendo inspiração. E às vezes eu fico assistindo a CPI, eu fico tão assim decepcionada com certas condições, né? Por exemplo, Eu fico assim pensando, né? A exemplo da nossa senadora lá, né? Que é a relatora. Eu digo, meu Deus do céu, por que que ela pensa assim e age dessa forma? Né? Eu não entendi ainda, né? Por que que ela é dessa forma, né? E eu acho que a única diferença que existe entre o homem e a mulher é a questão biológica, né? O homem e a mulher, ele não tem muita diferença, ele tem que ser digno, ele tem que ser honesto, ele tem que ser fiel, né? E a postura na política não pode ser contestada de maneira nenhuma, né? A sua palavra tem que ser sim ou não, né? E aí você constrói, né, a sua performance. Mas se você não tiver essa condução, fica realmente difícil. como a senhora avalia hoje as entidades de mulheres? O fato de se desmembrar em várias áreas, isso não, digamos assim, não pulveriza a ação das entidades ou, pelo contrário, une as diferenças? É uma faca de dois gumes. Une as diferenças, mas também existe hoje, como na saúde, a linha de cuidado. Então, você precisa juntar para que a mulher ela tenha uma visão de um todo. Então, se você começa, você bota ali a casa da mulher, aqui você bota a saúde, lá você bota... Não, você tem Ação que... integrada. Uma ação integrada. Seria por aí? Seria por aí. Uma rede, né? Rede. A gente luta muito pela rede. Eu até falei já na tribuna e tudo. A rede da saúde, a rede da oftalmologia, a rede... A saúde tem o Hospital da Mulher, que é uma referência. Isso, né? é uma referência. Uma referência, inclusive, que foi importantíssima até no período da pandemia. Né? Isso. Inclusive, eu estava conversando com o secretário da Saúde, ele me disse que agora ele montou a ambulância com outro equipamento, né, no caso do infarto, né, que a ambulância equipada, em 2 horas, né, se a pessoa tiver, o socorro for longe, consegue salvar. Então, eu fiquei maravilhada com isso, né? Eu acho que a saúde precisa crescer, né? E eu vejo, assim, um pouco uma falta de recurso, né? Às vezes, empenho da... Saúde, educação, sempre foram, digamos assim, sempre receberam menos do que precisam, Isso, na verdade. Né? A educação, a saúde principalmente, né? Às vezes não dão o verdadeiro valor, né? Eu acho que o princípio de tudo é você fortalecer a atenção básica, fortalecer a especialidade para que tudo funcione. Né? Exatamente. Bem, eu lamento informar que estamos no fim da nossa entrevista. Algumas considerações que a senhora queira fazer, deputada? A única coisa que eu tenho para deixar para dizer para todos que nos ouvem, né, que estão nos assistindo, é que você precisa sempre dar o seu melhor. Isso independente de profissão, política, médico, advogado. E como hoje, deputada, eu estou dizendo aos alagoanos que eu estou aqui dando o meu melhor e lutando por todos os alagoanos. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a você pela oportunidade, você está sempre de parabéns. Obrigada, por ser o canal aqui da nossa divulgação, de mostrar
o que é que o parlamento faz, né, sempre atuante. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Extensivo aos parlamentares também. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.